Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Negócios na Pauta. Hoje vamos falar das micro e pequenas empresas que são de grande importância para a economia nacional e principalmente para a geração de empregos. O país possui 475 mil empresas industriais, das quais 405 mil têm menos de 20 empregados. Esse setor representa 81,2% das empresas ativas no país. O relatório Mapa das Empresas, divulgado recentemente pelo Ministério da Economia, mostra que o Brasil registrou em 2020 o saldo positivo de 2,3 milhões de empresas abertas. O número é resultado das 3,3 milhões de novas empresas, menos 1 milhão de estabelecimentos que fecharam as portas durante o ano de pandemia. O relatório mostrou ainda que a quantidade de empreendimentos abertos em 2020 superou em 6% o número registrado em 2019. De acordo com o Sebrae, hoje o Maranhão possui 316.931 empresas, das quais quase 282 mil são micro e pequenas empresas. Segundo a Junta Comercial do Maranhão, no ano passado foram abertas 43.726 novas empresas no estado, o que representa um crescimento recorde de 16%. Os pequenos negócios geraram 83% dos empregos formais, de acordo com o levantamento realizado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. As micro e pequenas empresas, elas têm ocupado um lugar de destaque na economia maranhense. Os números levantados pela Juscema mostram que 98,5% dos negócios que abriram em 2020 foram de pequenos negócios. Um outro dado importante é o do CAGED. Do saldo de quase 20 mil empregos gerados no Maranhão, 16 mil, mais de 80%, portanto, foram de pequenas empresas, mostrando, assim, o dinamismo dos pequenos negócios na economia maranhense, mesmo em um período de adversidade e de pandemia que estamos atravessando. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís, a pandemia da Covid-19 causou sérias dificuldades para os empresários e trabalhadores e será necessário unir esforços para mudar este cenário. Nós esperamos que o governo, a sociedade e as empresas juntas, a gente possa criar condições de manter o emprego, de essa vacina chegar com a maior brevidade possível para que toda a população ela seja vacinada e que a gente retome esse crescimento que nós estamos aí em dificuldade com a maioria das nossas empresas, passando por dificuldades, enfrentando momentos difíceis e que a tendência para que essas empresas fechem as portas, ela tem se tornado cada dia maior. Nós temos visto segmentos que ainda não conseguiram retomar suas atividades normais, como segmentos de eventos, bares, restaurantes, e nós temos que encontrar em conjunto a população, o governo federal, o governo estadual e as empresas, uma forma, uma maneira de que essas empresas sobrevivam e que os empregos sejam mantidos. E para falar mais sobre esse segmento tão importante da nossa economia, temos o prazer de receber aqui no estúdio profissionais ligados às atividades das micro e pequenas empresas no Maranhão. Temos aqui a presença do Albertino Leal, diretor superintendente do Sebrae. Seja bem-vindo, Albertino. Muito obrigado, Arthur Cabral. Boa noite, telespectadores do Negócios em Pauta. Nós temos que falar sobre empreendedorismo, empreender, confiar, acreditar. Temos também a presença de Luzia Rezende, secretária adjunta de Micro e Pequena Empresa da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia. Seja bem-vinda, Luzia. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande a gente estar aqui falando sobre empreendedorismo nas micro e pequenas empresas. Nós que agradecemos. E o Gonçalves Júnior, diretor da Associação Comercial do Maranhão. Seja muito bem-vindo, Gonçalves. Muito obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer tratar um pouquinho aqui de como realmente o mercado está funcionando nessa atual situação que a gente vive.
dar um pouquinho da realidade que eu vivo e dar um pouquinho das ações que a ACM pôde fazer durante o ano de 2020 e continua fazendo em 2021. Que ótimo. Nós vimos agora no VT que passou que nesse período de forte queda da atividade econômica, houve um forte crescimento da geração de novas empresas e novos empregos em pequenas e microempresas. E eu pergunto a vocês, a que fatos vocês dão a origem de tudo isso? O que realmente causou tudo isso? Eu começo aqui pelo Albertino. Nesse momento de pandemia, as dificuldades que as pessoas tiveram aí de manter seus empregos, isso foi um motivador atípico, né? Que as pessoas tiveram então que partir para o empreendedorismo por necessidade. Então esse foi um dos fatores que muito agregou aí as novas empresas. As pessoas também passaram a pensar diferente, inovar. E isso é importante no país que nós vivemos, que temos tanta criatividade, e isso tem que se transformar em ações que gerem emprego e renda. Então as pessoas passaram a ouvir mais sobre isso e passaram a perceber que é possível empreender. Mas foi uma necessidade ou foi uma oportunidade? Eu acredito que nesse momento agora teve mais uma necessidade. Então aqueles que a vida acontece enquanto diz que a gente tem que se planejar antes, né? O Sebrae trabalha muito com essa questão de planejamento e trata não só das empresas industriais, como das de prestação de serviço, como as empresas da área comercial e também do agronegócio. Então, algumas vocações que nós temos aqui no nosso estado, por exemplo, que cresceu aí mais de 40 mil empresas novas foram geradas nesse período, a grande parte microempresas individuais, que hoje representa mais de 50% da nossa quantidade de empresas. As pessoas passaram a ter essa necessidade e passaram a perceber porque a gente passa também a divulgar mais. Por exemplo, o MEI. O MEI, você é um microempreendedor que fatura até R$82 mil ano, não é? Porque a microempresa é até 4 milhões e 800, é bom que se pense, 4 milhões e 800 é muito. Então, a maior parte das nossas empresas realmente são micro e pequenas empresas. Você tem aí mais de 90% das empresas. Do universo todo registrado. De todo o universo. E nesse momento não foi diferente. A maior parte das empresas que abriram foram micro e pequenas empresas. A partir de maio, em especial, do ano passado, que quando a gente teve o revigoramento da economia, porque antes a gente teve um momento de parada total, né, teve um lockdown. Então, a partir de maio, a gente teve uma recuperação aí, e essa recuperação vem ao longo desses meses ocorrendo. E final de ano, agora no início desse ano, que houve um recrudescimento. Entretanto, as pessoas passaram a se conectar mais. De certa forma, a pandemia trouxe uma democratização maior das informações. Conectar como? Conectar as redes sociais, o acesso a situações de treinamento à distância. É um momento que nós temos que nos reaprender as coisas. É um momento que nossos funcionários têm que ser retreinados, isso é importante. Então, todos passaram a se conectar mais. Tiveram mais tempo, até porque muitos teve que ficar em casa, se reteve um pouco o acesso às saídas. Então isso terminou gerando um pensar diferente. Então esse pensar diferente, muitas empresas de fornecimento de alimento em casa, muitas empresas de internet, de acesso à distância, isso então gerou... As pessoas descobriram que pode ser empreendedores, né? Descobriu. E o MEI, Arthur, o MEI, ele dá uma condição diferente. Ele possibilita com que aquela pessoa, ela pagando um pequeno tributo que hoje varia entre sei lá, de 55 a 62 reais por mês, ele pode se aposentar, ele pode emitir uma nota, e essa nota ele pode fornecer houve um incentivo muito grande para as compras locais. Como você teve um incentivo às compras locais, o setor público em especial e as grandes empresas adquirem e passaram a ser motivadas a compras locais, até pela dificuldade dos deslocamentos. Mas como comprar de quem não emite nota? Então você teve uma grande quantidade de pessoas que se transformaram em MEIs, né, com toda a condição que o MEI oferece. Mas falando um pouco aí agora de pequenas e médias empresas, e o Gonçalves, além de dirigente de entidade de classe, também é um comerciante aqui que já tem uma empresa centenária ou quase centenária, né, Gonçalves? Como é que foi esse período todo, Gonçalves? Olha, vou falar um pouquinho aí continuando com a opinião do Albertino. Eu acho que realmente as pessoas tiveram que se reinventar, né? A gente teve, durante a pandemia, uma mudança de comportamento do consumidor, uma mudança de comportamento do cliente e das empresas. Acho que eu te diria que a gente acelerou em 5 anos
o processo de digitalização da forma de comercializar, da forma em que as pessoas se relacionavam com a internet, com a compra à distância, com os meios de comunicação, as reuniões das pessoas, os agentes de viagem, a pessoa não viaja mais para fazer uma reunião, ela se reúne pelo Skype, pelo Zoom, por vários métodos. Então, as formas que as pessoas se comunicam, as formas que as pessoas se relacionam e as formas que as pessoas vendem, aceleramos 5 anos pela pandemia. A gente se tornou um novo meio de se comunicar e se relacionar. Então, talvez a área de comércio tenha que sofrer mais impacto, né? Todo mundo se reinventou e todo mundo que precisou, perdi o emprego, vou ter que ir para o digital. Então, muitas pessoas aproveitaram, fizeram da necessidade uma oportunidade dentro dessa criação, e aí por isso também não posso deixar de falar que houve esse incentivo de injeção de capital pelo governo federal. Isso foi aproveitado por muita gente que perdeu o emprego nessa pandemia, e criou-se esse novo boom de empresas, de startups que a gente está vendo aí, que fazem essa nova comunicação, essa nova venda com o cliente final. Dentro do Maranhão, dentro das empresas maranhenses, a gente teve esse travamento no lockdown, aquela coisa que parou a estagnação total durante aqueles 2-3 meses, ali até maio, e depois as pessoas já vinham com esse comportamento. Eu estou inserido dentro do mercado da construção civil, e o comportamento das pessoas eu quero uma casa que me ofereça conforto. Que eu possa ficar com conforto. Que eu possa me conectar. Até para trabalhar As crianças precisam ter uma sala de aula dentro de casa. Você precisa ter uma sala para trabalhar. Sim. Você precisa ter um lugar silencioso e calmo. Quem não tinha o desktop, o home office, teve que criar essa sala para continuar trabalhando, para continuar. A vida mudou. Então as pessoas passaram a reinvestir para ter uma qualidade de vida, para ter uma estrutura, para até render dentro da sua própria casa. Então o setor da construção civil teve um crescimento forte. Então a gente vem aí com números de 40% de aumento do comércio eletrônico dentro do próprio Maranhão. As empresas, eu tiro pelo próprio Centro Elétrico, a gente não era tão ligado no comércio eletrônico, mas vendas online. Nas vendas online, no teleentrega. Então as empresas durante esse período, grande parte delas se sentiram obrigadas a fazer alguma coisa. Se reinventaram. Se reinventaram e disseram, não, vamos dar entrega gratuita durante esse período, vamos ajudar, vamos se fazer presente. Né? Então se gerou oportunidades com esse momento. Nós já fizemos um programa aqui sobre esse comércio online, e é impressionante como as microempresas elas tiveram que se reinventar, e houve até uma solidariedade entre elas. Sim. Mas eu pergunto a Luzia, que hoje, além de dirigente de uma grande empresa de comércio, dentro do governo, só ocupa um cargo dentro do governo, como é que o governo acompanhou esse período todo, Luzia? Olha, na realidade é assim, eu acredito que a participação da Secretaria da Indústria e Comércio foi fundamental para esse momento todo, né? A criação dos protocolos sanitários, por exemplo, a gente vendo o que foi construído dentro da Secretaria, juntamente com as entidades, o SEBRAE que estava junto também, foi criado junto, isso foi fundamental para dar continuidade às empresas que já estavam, né, constituídas, porque se a gente for comparar o Maranhão com os outros estados, apesar da gente ter tido um lockdown que foi rápido, mas nós conseguimos retomar de uma forma tranquila, entendeu? Então isso foi importante porque deu segurança para esse empresário dar continuidade do trabalho, porque a gente sabe que para o empresário é importante esse apoio. Então eu acredito que foi uma das contribuições grandes do governo. Outra também, a junta comercial, que nesse período também isentou a taxa, né, de abertura das empresas. Isso que eu ia perguntar, se houve facilitação para a criação de novas empresas. Teve essa contribuição, que a junta comercial é um órgão vinculado à Secretaria da Indústria e Comércio, né? Então, esse trabalho, no meu entender, foi fundamental. E tudo aquilo, né, que o Albertino colocou aí também nessa questão da oportunidade e também da necessidade que existiu, né? Então, essa união que teve, né, governo, as entidades de classe, o SEBRAE junto, eu acho que isso levou, né, para a população e para o mercado uma certa segurança. Assim, a questão da junta comercial,
até tem um vídeo no programa, o Sérgio Sombra, presidente da Junta Comercial, está falando sobre o que aconteceu ano passado. A gente vê que houve uma redução bastante expressiva do tempo de abertura de novas empresas, né? Mas se você olhar dentro do site do Ministério da Economia, quando se trata de Brasil, ainda não estamos entre os mais, digamos assim, os mais rápidos. O que pode ser feito ainda, Luzia? É a integração, Arthur, que tem que existir maior entre os órgãos, todos os órgãos, tanto governo federal, estadual e municipal, né? Tem que haver para poder agilizar cada vez mais, apesar que nós aqui no Maranhão estamos no top 5, né? Muito bem. Nós estamos no top 5 dos 5 estados que mais rápido se abrem as empresas, entendeu? E o Sebrae, né, Albertino, foi fundamental nessa parceria a nível do estado mesmo, de estar todo mundo integrado, as outras prefeituras, então tudo isso agiliza muito o trabalho de todos, né? Então, não será feito mais um procedimento novo, vai permanecer como está hoje? O que a gente está fazendo lá na Secretaria, foi criado agora em agosto a nova lei do Fórum da Micro e Pequena Empresa, né? Houve o período, foi em agosto, agora no final do ano teve a homologação das entidades que vão participar, das secretarias que vão participar, inclusive a Junta Comercial está junto conosco, as entidades de classe, né, todas elas, a Associação Comercial, o Sebrae está junto também, participando, vai participar do fórum que a gente vai começar aí a primeira reunião agora próximo, exatamente, Arthur, para a gente discutir não só essa questão aí da acelerar ainda mais essa abertura, mas outros mecanismos que a gente pode facilitar para um ambiente melhor de negócios para o nosso micro e pequeno empreendedor aqui no estado do Maranhão. Isso é muito bom. A gente faz agora uma rápida pausa e volta já com mais micro e pequenas empresas no negócio na pauta de hoje.